Olá, bom dia a todos. Se você estiver ouvindo o nosso vídeo já na parte da tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Que o Senhor Jesus esteja conosco nessa leitura do Evangelho de domingo, que nos traga paz no coração, que nos traga sabedoria, que nos dê força para viver os momentos difíceis, que seja para nós o nosso arrimo de todos os momentos. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Célia Maria Marques. Faço parte do Grupo Espírita Irmão Franklin de Uberaba, Minas Gerais. E hoje nós temos, na leitura do Evangelho de domingo, a leitura Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos. Ela está no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? E vieram à casa, e ocorreu de novo tanta gente que nem mesmo podia tomar o alimento. E quando isto, ouviu os seus saírem para o prender, porque diziam, ele está furioso. E chegaram sua mãe e seus irmãos, e ficaram da parte de fora. O mandaram chamar. E estava sentado à roda de um crescimento número de gente, e lhe disseram, olha, que tua mãe e teus irmãos te buscam aí fora. E ele respondeu, dizendo, quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à roda de si, lhes disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque o que fizer a vontade de Deus, esses são meus irmãos, e minha irmã, e minha mãe. Marcos 3, 20, 21, 31 e 35. Mateus 7, 46 e 50. Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus, pois contam com a bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixam de se aproveitar disso para dizer que ele se conduziria a si mesmo. Um fato irrecusável, porém, é que a sua doutrina tem por base essencial, por pedra angular, a lei do amor e da caridade. Ele não podia, pois, destruir de um lado o que construía do outro. De onde é imperioso tirar estas consequências religiosas? Se certas máximas estão em contradição com aquele princípio, é que as palavras que lhes atribuem foram mal reproduzidas, mal compreendidas ou não lhe pertencem. Admira-se, e com razão, de ver Jesus mostrar nessa circunstância tanta indiferença para com os seus e de qualquer sorte renegar sua mãe. Pelo que respeita aos seus irmãos, sabe-se que nunca tiveram simpatia por ele. Espíritos poucos adiantados, não havia compreendido a sua missão. Era bizarra, pois eles a conduta de Jesus e seus ensinamentos não os viam tocar, pois nenhum deles se fez um discípulo. Parece mesmo que eles participavam até um certo ponto das prevenções de inimigos. De resto, é certo que o recebiam mais como um estranho do que como um irmão, quando se apresentava em família. E São João diz positivamente o que não acreditava nele. Quanto à sua mãe, ninguém contestaria sua ternura para com o filho, mas é necessário convir também que ela não
parece ter feito uma ideia justa da sua missão, pois jamais se soube que seguisse os seus ensinamentos, nem que desse testemunho dele, como fez João Batista. A solicitude maternal era o seu sentimento dominante. No tocante a Jesus, supor que houvesse renegado sua mãe, seria desconhecer-lhe o caráter, pois semelhante pensamento não poderia animar aquele que disse: honra teu pai e a tua mãe. É, pois, necessário procurar outro sentido para essas palavras, quase sempre veladas pela forma alegórica. Jesus não perdia nenhuma ocasião de ensinar. Serviu-se, portanto, da que oferecia a chegada da sua família, para estabelecer a diferença entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Nessa leitura, Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Jesus, que estava ali diante de uma multidão, sendo avisado por eles, pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos, que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora e desejava falar com ele, ele manteve-se no que estava fazendo, dando apenas um ensinamento. Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Enquanto ele dizia essas palavras, ele olhava para todos aqueles que ali estavam. Porque nos ensinamentos dele, ele era filho de Deus, que é pai de todos nós. Então, todos aqueles que ali estavam, por tudo aquilo que ele ensinou, ele via um irmão em cada um. Eles eram seus irmãos. E a mãe era mãe da carne, a mãe do corpo físico, a mulher que deu vida ao Filho de Deus como homem. Mas aí vamos dizer que ele ensinou que a gente tem que honrar pai e mãe, E que naquele momento houve uma contradição do que ele dizia. Não houve. Houve também um ensinamento. Porque quando ele foi crucificado, ele olhou para ela e olhou para o discípulo dele que ali estava e disse: mulher, veja teu filho. Olhou para o discípulo e disse: eis a tua mãe. Ele a amava, ele a respeitava e ele a considerava. Mas ele colocava tudo dentro da missão que ele veio para cumprir na terra. Ele veio para ensinar a todos nós o amor puro, o amor verdadeiro, aquele amor que nos dá a capacidade de sermos tão amorosos, de ter dentro de nós tanto carinho, tanto respeito, tanta caridade, de nos tornar mãe de todos aqueles que necessitarem. Nós nos apegamos à nossa matéria. Nós damos à nossa matéria aquela aceitação de mãe como aquele filho que nós geramos. Algumas adotam uma criança e amam como verdadeiro amor. Elas estão aprendendo que ser mãe é amar a todos com igualdade, independente de sermos responsáveis pelaquela matéria de carne. E nós temos que aprender com isso, que em todos os sentidos nós devemos ser irmãos de todos,
mães de todos, pais de todos, porque todo aquele que abraça os ensinamentos de Jesus compreende que nós somos criaturas de Deus e, como criaturas de Deus, nós somos todos iguais. E devemos nos amar incondicionalmente, nos respeitar incondicionalmente. E naquele momento, Jesus não desprezou a presença da sua mãe que ali estava. Eu acredito que como filho, como homem, filho do homem, e não de Deus, né? Aquela parte filho do homem e da mulher terrena, do corpo físico, ele desejou imensamente estar com a mãe dele. Porém, ele estava trabalhando para Deus naquele momento. Ele estava cumprindo a sua missão, que era ensinar a lei de Deus através do amor e do respeito universal. Ele não podia deixar as suas pregações, os seus ensinamentos, para ir ter com a sua mãe em particular. É como se nós estivéssemos numa casa espírita durante a reunião, ou numa igreja católica, ou numa igreja evangélica, e um familiar chegar e pedir, dizer que não ia entrar, mas pedir para que deixemos o nosso trabalho ali naquele momento, seja a pregação da palavra de Deus através do pastor, seja a leitura e a explicação do evangelho na igreja católica, na casa espírita, para atender aquele familiar consanguíneo que está do lado de fora e se recusa a entrar naquela casa de Deus. Nem o pastor, nem o padre, nem o dirigente espírita, o palestrante espírita pode interromper a sua palestra, o seu ensinamento naquele momento, para ir acolher um familiar que está do lado de fora. O muito que podemos fazer é pedir que Deus envolva-o na bênção de amor, de sabedoria, e que Ele nos entenda, nos compreenda, sem se melindrar, sem se magoar, para que possamos atendê-lo quando nós tivermos terminado a nossa obra, o nosso trabalho junto a Deus e junto aos irmãos encarnados que estão ali conosco para nos ouvir e para aprender. E Cristo fez exatamente isso. Nós temos, na vivência dos ensinamentos de grandes homens na Terra, que deixaram suas famílias para servir a Deus. E não é esse o pecado. E não que eles deixou de amar seu pai, sua mãe. Eles continuam amando a sua família consanguínea. Mas eles abraçaram esse compromisso com Deus, de levar os ensinamentos do Cristo, as leis de Deus, para os outros que ainda necessitam e que têm menos conhecimento do que eles. Então, não devemos julgar pela circunstância, nem devemos dizer que ele fez isso porque os irmãos que, na verdade, não eram irmãos de sangue, mas irmãos de coração, porque eles eram primos, né, de José, que ficou órfão, e José e Maria sumiu, né? Aqueles filhos adotivamente, com amor, com o mesmo amor que dedicavam a Jesus. Mas que apesar dele os amar com toda a intensidade da sua matéria de carne, do seu conhecimento de espírito, ele sabia que não seria certo acolher os teus irmãos quando ele tinha milhões de irmãos ali, mais de 5.000 irmãos ali, que também eram teus irmãos, ouvindo os seus ensinamentos, buscando nele a ajuda que necessitava naquele momento, porque entre todos aqueles que estavam ouvindo os seus ensinamentos, existia aqueles que eram doentes, que eram enfermos da alma, que eram endemoniados daquela época, que nós sabemos que são os obsediados de hoje, e todos eles estavam ali porque acreditavam nele,
porque acreditavam no que ele ensinava. E se ele os deixasse ali para ter com a família de carne, em separado, ele estaria contradizendo os seus ensinamentos. As palavras de Cristo jamais se contradizem. A Bíblia jamais se contradiz, porque ela vem de Deus. E tudo aquilo que vem de Deus é perfeito, é certo, é correto. E é por isso que nós devemos ver irmãos em todos. Necessidade de acolher a todos dentro da nossa possibilidade, do nosso limite, né? De condição. Jesus jamais deixaria de amar tua mãe de carne. Ele a amou intensamente, mas ele soube separar o amor da obrigação, como muitos hoje ainda na terra fazem. Perante o compromisso, né, para com Deus, ama a sua família, mas tem em todos os seus, aqueles que te buscam dentro da igreja, dentro das casas de Deus, onde ele é responsável, vê também pai, mãe, filho e irmãos. Porque é assim que nós devemos fazer. Um amor universal. Um amor consciente de que a matéria procede da matéria. E matéria, como nós sabemos, cientificamente, né, comprovado, ela se decompõe. Ela entra na cadeia alimentar novamente, depois de ter servido ao nosso espírito como uma roupagem. Então, o que nós devemos fazer é tentar compreender, dentro dessa leitura, o maior ensinamento que ele teve a oportunidade de dar aos homens naquele momento, que é o amor em igualdade, o respeito em igualdade. As considerações que ele ensinava sobre Deus também estavam presentes ali naquele momento, porque o particular dele com sua mãe não era no momento oportuno, porque naquele momento ele estava ensinando aos seus seguidores, aos seus doentes de alma e de corpo, aos que tinham sede de aprender, aos que tinham sede de viver o cristianismo que ele pregava, porque ele não ensinou religião para nós. Ele não ditou que teríamos que ser evangélicos, nem espíritas, nem católicos ou qualquer outro tipo de seita religiosa. Ele ensinou que nós deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas. E o homem foi, com a sua capacidade, com a sua inteligência, tentando divulgar os ensinamentos do Cristo, as leis de Deus, fundando as religiões, mas que todas elas devem se resumir em um único Deus e os ensinamentos de Jesus. Deus é único e todos aqueles que amam a Deus, esteja em qual religião estiver, eles amam o mesmo Deus, porque Deus é único. Vamos então agora passar para o nosso passe. Vamos deixar aqui a nossa aguinha. Vamos fechar os nossos olhos e vamos nos entregar completamente para Deus. Agradecemos a semana que findou e nos entreguemos a Deus neste momento. Eu sei que muitos dos que vão me ouvir e muitos dos que estão vivendo esse momento de pandemia
estão passando por situações difíceis de desemprego, de falta de oportunidade de abrir o seu comércio. Em nossa cidade mesmo tudo está fechado. Muitos pensam e temem não poder mais, não conseguir mais reabrir o seu estabelecimento comercial. Muitos temem perder o seu emprego. E o medo está visitando a muitos, a todos, bem dizer, nesse momento em que o vírus tomou, principalmente aqui no nosso país, uma proporção muito grande, e que nós ainda não aprendemos a lidar com o respeito que ele nos pede, que é realmente nos mantermos consciente da gravidade do momento, consciente de que ele é altamente contagioso e letal, muitas das vezes. E nós mesmo, nós não nos afastamos, mesmo dos nossos familiares. É família, é família. Mas se você não mora na mesma casa, cada um tem a sua vida, cada um tem o seu local de trabalho, cada um tem, né, uma vida diferente, que pode, de alguma forma, ser contaminado. Então, a gente, com aquele amor de matéria para matéria, a gente quer estar junto. E com isso nós descumprimos os pedidos das autoridades, né, sanitárias, públicas. Mas vamos ter um pouquinho mais de fé, de confiança em Deus, vamos saber que são momentos que passam, porque tudo passa nessa vida, até a própria vida física passa. Vamos esperar com resignação o momento certo de nos reunirmos, de festar, de viver, né, junto à sociedade. Vamos fazer a nossa parte para auxiliar a vigilância, para auxiliar essa vacina que está chegando com dificuldade para atender a todos, para que nós não dê força para esse vírus crescer, mas vamos pensar que vai passar e que Deus, que tudo vê, que tudo sabe, que todo aquele que segura na mão dele jamais é desamparado, porque construiu, como Jesus ensinou, a sua casa, edificou a sua casa, a sua fé, na rocha firme, que é o amor de Deus. Não temamos, não sintam medo do amanhã. Deus pode cuidar e resolver tudo aquilo que você é incapaz de resolver sozinho. Por isso, se você está vivendo esse momento, entregue-se com confiança a Deus e Ele vai, junto com a espiritualidade maior, com o amparo de Jesus, cuidar de todos nós. Fechemos os olhos para que o professor Eurípides, Dr. Bezerra, irmão Franklin, irmã Sheila, nos traga o passe astral deste momento. Nos renove as forças, fortaleça a nossa fé e abram as portas para que possamos sair dessa pandemia, desse lockdown, seguros por nosso Pai Maior e voltar à nossa vida com dignidade de trabalho, de previdência de Deus em nossas vidas, tá? Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor, o perdão de nossas ofensas, ensinando-nos a perdoar a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cairmos em tentações, e livra-nos de todo mal, do mal, que assim seja. Senhor nosso Deus, nós nos apresentamos diante de Ti e te pedimos que o Senhor possa voltar os vossos olhos misericordiosos para todos nós, derramando sobre nós as suas copiosas bênçãos, permitindo que essa
esses benfeitores espirituais, recolha todas as energias negativas, as energias do medo, da inveja, do ciúme, as energias que não nos pertencem, e devolva para nós as energias salutares do teu amor, nos fortalecendo a fé, nos fortalecendo a saúde física, mental, espiritual, dando-nos, Senhor, o concurso do teu amor, a sabedoria, o discernimento, para que possamos viver melhor na nossa presente encarnação. Dá-nos, Senhor, o gosto, o prazer pela vida corpórea, a fim de que possamos viver e fazer todo o nosso melhor. Deus, único, poderoso, sábio e bom, nós nos entregamos aos seus cuidados e pedimos, Senhor, que o Senhor permita que esses benfeitores espirituais no concurso de Jesus seja para todos nós o arrimo de amor, o arrimo de saúde, o arrimo de prosperidade. Seja para todos nós o conforto dos momentos das horas difíceis. Que o Senhor nos abençoe e possa estender as suas bênçãos para todos aqueles que estão em nossos pensamentos agora. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor nos faz repousar em pastos verdejantes. Guia-nos mansamente às águas tranquilas de descanso e refrigera nossa alma. Guia-nos pelas veredas da justiça pelo amor do seu nome. E ainda que andássemos pelo vale da sombra, não temeríamos mal nenhum, porque Deus está conosco. A tua vara, o teu cajado nos consola. Prepara para nós uma mesa na presença de nossos inimigos. Unge nossa cabeça com óleo, nosso cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia de Deus nos seguirá todos os dias da nossa vida e nós habitaremos na casa do Senhor por longos e eternos dias. Amém. Peço, meu Deus, a sua permissão para que Jesus transforme esta água num medicamento salutar curador, assim como ele transformou água em vinho nas bodas de Canaã, que esta nossa água seja para nós o medicamento curador, para toda a nossa enfermidade física e da alma, do espírito e da mente. Que assim seja e que o Senhor nos abençoe, hoje, agora e sempre. Vamos agora para a reflexão da semana, através das palavras de nossa irmã Sheila na psicografia de nosso irmão Clayton. Nada temas, irmão de jornada. Abençoa a prova redentora que te eleva ao equilíbrio. Quando a subida se fizer mais difícil, faz uma pausa. Adentra o santuário silencioso da prece e sentirás a presença amiga daqueles que te amam e te guiam. Esvazia a mente de todo pensamento sombrio. Receba cada amanhecer como promessa de novas vitórias. Prepare-te para o repouso noturno, como segue novos aprendizados na companhia dos benfeitores espirituais. Nada temas. Segue e confia, abrigando-te sempre no recanto pacífico da tua consciência, onde se sentirás seguro e feliz, porque ali habita o Pai de todos nós, Deus. Então, vamos seguir em frente, vencer esses momentos difíceis, momentos de angústia, de dor, de melancolia, segurados na mão de Deus, porque Ele tudo pode e tudo nos auxilia. Eu quero agradecer a todos, que têm estado conosco, pedir que assistam os nossos vídeos, os nossos evangelhos até o final, que deixem seus comentários, que deixem um joinha para nós e que possam
compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais, para que mais pessoas tenham a oportunidade de ouvir as nossas palestras, de receber os passes que nós temos no canal, de ouvir as explicações do Evangelho, de assistir às nossas lives de quinta-feira, de domingo. E por falar nisso, como a nossa cidade está fechada, com toque de recolher para as 20 horas, eu convido vocês para estar conosco na nossa live de hoje, que em critério extraordinário será iniciada às 16 horas e 30 minutos, porque quando for 20 horas, nós já temos que estar em casa e nós gravamos a nossa live dentro da nossa casa de Deus, da nossa casa de oração, né? Então eu convido a todos vocês a estar conosco um pouquinho mais cedo e que todos tenham um dia abençoado na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, sobre a luz do Espírito Santo. Fiquem todos com Deus, com a paz dele no coração.